A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E som. Bom dia, igreja. Bom dia. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Amém. Vamos começar mais um culto para a glória de Deus. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor Jesus nessa manhã, Deus, para te glorificar, para te amar, para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem sido bom conosco, Deus. Por mais uma vez estar na sua casa, Jesus. Por mais uma vez estar em sua presença. Pela tua misericórdia, meu Pai, que nos trouxe até aqui hoje. Que nos acordou nessa manhã mais uma vez. E que nos deu mais uma chance de te amar, de te glorificar, de te louvar, Deus. De viver uma vida de adoração diante do Senhor. De viver uma vida santa diante do Senhor. Porque antes mesmo do ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, Jesus, para estarmos aqui em sua presença. Os nossos dias todos estão escritos. O Senhor os escreveu, Pai, todos os nossos dias, antes mesmo de estar na barriga da nossa mãe, Jesus. O Senhor já escreveu e sabe de tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer, Pai. E nós te louvamos por essa oportunidade, Jesus. Nós nos lançamos diante do Senhor, lançamos toda a ansiedade diante de Ti, porque nós sabemos quem tem cuidado de nós. Porque nós sabemos que aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu as tentações, aquele que venceu toda a tempestade que veio contra, o Senhor é quem vive em nós. É Ele quem tem cuidado de nós. É Ele que garante a vitória para nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, Deus Fiel, Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, e nós nos rendemos aos Seus pés. E nós nos rendemos à Tua presença nessa manhã, Jesus. Oh, nós te adoramos, nós erguemos aqui neste lugar um altar de adoração ao Senhor. Um altar de adoração ao nosso Deus. Um altar de adoração ao nosso Pai, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Pai, nos rendemos, nos lançamos na Tua presença, nos lançamos a Ti nessa manhã. Ouça o nosso clamor, Jesus. Ouça a nossa adoração, Jesus, pois a Ti nós clamamos. Pois a Ti nós clamamos, Jesus, e nos rendemos aos Seus pés. Nos rendemos aos Seus pés. Então clame ao Senhor Jesus nessa manhã. Se lance diante da presença do Senhor. Ele está aqui e te ouve. Ele te ouve, Ele te ouve. Se clame ao Senhor Jesus. Ele declara: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabes. Oh, a Ti, Jesus, eu vou clamar. Para Ti, A Ti eu vou clamar, para Ele, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. O sol a me guiar. Tudo pode passar.
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Jesus. Erga sua voz e declare: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. O sol a me guiar. Erga sua voz e declare: tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Chame por ele. Jesus, eis-me aqui. Chame Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Erga suas mãos ao Senhor e chame por ele. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo
viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Chame por Ele. Jesus, Eis-me aqui, Jesus. eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aplauda Jesus bem forte. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos estão aqui para glorificar o nome do Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui com um só propósito: é adorar o nome do Senhor Jesus, é adorar o Rei da Glória que está aqui neste lugar. Amém? Então vamos cantar com alegria. Diga glória a Deus. Não, pode ser mais forte. Diga glória a Deus. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. Meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único. Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único. Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é. Jesus é
é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus. Existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem é o Rei da Glória é Jesus. E Ele está aqui nessa manhã para falar ao teu coração. Então vamos receber a palavra do Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, nós cremos que Tu és Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Rei do nosso coração. Tu és o Rei da Glória. Tu és o Senhor para sempre, é Jesus. Para sempre, Pai, nós nos lançamos diante do Senhor, porque nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Assim como Maria, meu Pai, ali aos Seus pés, ali atenta ao que o Senhor estava falando diante dela. Aquilo, meu Pai, o coração daquela mulher estava aberto para receber o ensinamento, para receber o conhecimento que o Senhor ia dar a ela, Pai. E como a Tua palavra declara, ela escolheu a melhor parte. Então não existe nada melhor do que ouvir a Sua voz e estar na direção que o Senhor nos dá, Pai. Não existe nada melhor, não existe nada melhor. E diante do Senhor queremos estar, Pai. Ouvir a Sua voz falando ao nosso coração. Ouvir a Tua voz, meu Pai, nos dando a direção, Senhor. Nos dando o conhecimento, nos dando a sabedoria que nós precisamos, Pai. É o que nós precisamos, é o que nós te pedimos nessa manhã. Alimenta nossa alma, alimenta, meu Pai, o nosso coração, a nossa mente, Jesus. Traga a Tua palavra, meu Pai, traga a Tua palavra ao nosso coração e nos ajude a prosseguir e nos manter, Pai, e nos santificar mais uma vez diante de Ti, nos separar, meu Pai, diante do Senhor. Nos ajude a nos manter firme diante de Ti, porque a Tua palavra nos declara que o Senhor nos livrou, meu Pai, de um encharco de lama e firmou os nossos pés. E firmou os nossos pés. É assim que devemos estar, Deus. É assim que precisamos estar, é firmes em Ti, é firmes em Suas promessas, é firmes em Tua palavra, Deus, porque ela não mudou, Pai, porque ela é a verdade, Jesus. Não há engano, não há mentiras, Deus. Assim como existe lá no mundo, assim como existe, meu Pai, lá fora, Deus, mentiras, enganos, coisas passageiras, momentos passageiros, não há em Sua palavra isso. Não há, meu Pai, em Tua presença engano algum. Oh Deus, a Tua palavra nos declara: se o nosso coração nos engana e diz alguma coisa ao nosso respeito, maior é o Senhor. Maior é o Senhor do que o nosso coração. Maior é o Senhor, meu Pai, do que os nossos sentimentos, do que os nossos pensamentos. Maior é aquele que habita em nós. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que age, que nos fez e que nos criou. Maior é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Maior é aquele que venceu toda a tempestade, que venceu a morte. Maior é Ele. Maior é Ele que está em nós. Maior é Ele que habita em nós. Tu és o Senhor. Incomparável é o Senhor. Incomparável é o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como Ele. Erga a sua voz em adoração ao Senhor Jesus nessa manhã.
Erga sua voz e se expresse diante do Senhor. Diga: Deus, eu não vou parar. Não, Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar te adorando, mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo, meu Pai, que em volta diz que não. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar em tua presença. Eu vou continuar me expressando para te honrar, para te glorificar. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci, para te louvar, Deus. Então ouça a nossa voz nessa manhã. Pai, estamos aqui glorificando e exaltando o teu nome, pois assim nascemos para poder fazer a sua obra, para ser conforme o Senhor quer que venhamos ser, e isso em nome do Senhor, o Cristo. E assim vamos glorificá-lo, vamos exaltá-lo, vamos bendizer, vamos mostrar ao mundo que verdadeiramente somos aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor exaltou, a quem o Senhor fez verdadeiramente conhecedor da sua vontade. É o que nós queremos, ó Pai, e precisamos, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Graças a Deus, né? Hoje, domingo, já o primeiro domingo já do mês de outubro, estamos caminhando aí para a nossa data comemorativa, que vai ser dia 31, também domingo, o último dia do mês, e vai ser às 15 horas, uma única reunião, onde nós costumamos fazer tradicionalmente, dentro dos padrões ainda de segurança, conforme assim necessário for, e você já fica aí agendado, marque na sua agenda, para que você esteja conosco nesse dia 31 e que você então venha fazer parte deste povo que entende o que é ser abençoado por Cristo, o que é realmente ser uma nova criatura. Eu sempre entro, faço uma oração, canto um louvor para depois entrar na palavra, mas hoje eu vou inverter e eu espero que você então usufrua na hora da oração, depois da mensagem. Você trouxe a sua Bíblia? Livro de Isaías 43. Isaías 43. Nós precisamos, irmão, estar dispostos a ouvir da parte de Deus, a entender, a compreender, a ter assim um entendimento mais aguçado das Escrituras, para a gente usufruir de toda a graça e força que Deus tem para nós. Nós estamos, como eu falei, caminhando aí para o dia 31, então nós temos aí mais 4 domingos pela frente para chegarmos nessa data. Até então, nesse período, eu vou utilizar como base das mensagens sempre esse capítulo de Isaías 43. Então, se você quer aprender mais, você quer ter um pouco mais da parte de Deus, leia ele na sua casa, aperceba-se dele, se entregue, peça a Deus: Deus, me faz entender, me faz compreender. Você sempre tem que entender o seguinte, irmão: a pessoa sábia, conforme diz a própria Escritura, ela vive remindo o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo. Ela não desperdiça o tempo, em qualquer que seja a situação. Ela está sempre remindo o tempo. Ela faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e ela então consegue ser eficiente. Aqui é uma irmã nossa, a Nadir, ela é profissional da área da cozinha, e quando ela estava aqui conosco, ela ia fazer almoço, fazer alguma comida aqui na igreja, todo mundo ficava admirado da agilidade que ela tinha de cozinhar e ao mesmo tempo manter a cozinha limpa, como se parece que nem tivesse ninguém cozinhando ali. Era impressionante. Todo mundo que esteve perto dela, que observou isso nela, tem essa imagem. A pessoa conseguia, era extremamente rápida no cozimento lá, na preparação dos alimentos, e além disso, quando ela iniciava, cozinha limpa, toda organizada, e quando ela acabava, estava do mesmo jeito. Mas por quê? Porque estava ali fazendo, quando está lá cozinhando o arroz, não adianta ficar olhando para ele, rezando, orando, para ser mais rápido, mais fácil, ou mais ficar mais gostoso ou menos gostoso. Não, enquanto estava cozinhando arroz, ela já estava temperando o feijão, faz o feijão, põe os dois para cozinhar, lava isso, corta aquilo. Então
tal. E era assim, impressionante a agilidade dela. Todo mundo que teve contato com essa atitude dela ficou assim abismado de ver a agilidade e a profissionalidade dela. Mas é claro, em razão porque ela trabalha em casa de gente rica, aquela coisa toda, pode ficar moscando, falar que o almoço vai sair daqui a pouco, meio-dia, e sai 5 horas da tarde. Tem que ter horário para tudo. Então a pessoa se adapta. E assim, nós poderíamos ter essa mesma regra em relação a tudo na vida. Quer dizer, está dirigindo, tá, teoricamente sem falar nada, fazer nada, aproveita, vai ouvindo a Bíblia. Aproveita os momentos que você tem. Eu já vi tantas vezes, inclusive isso era até incentivo para mim na faculdade, quantas vezes eu via dentro do carro, eu via pessoas então paradas assim no trânsito, às vezes na frente, do lado e tal, e o camarada andava um pouquinho e parava, e segurando no volante, entre o volante assim, tinha um livro aberto. Alguns eu até cheguei a ver que era livro de administração, filosofia, livro de direito. Então eram pessoas que estavam em época de prova, de repente, e estavam aproveitando aquele momento no trânsito ali, simplesmente segurava o livro aberto assim, as duas mãos no volante, o livro aberto, e ele então dirigia, parava e lia. E assim ele ia o tempo todo. Outras ocasiões eu via um camarada dentro de um carro, no caso aí um carro de transporte, e o cara em plena Marginal Pinheiros, e eu estava inclusive falando com Jesus sobre os assuntos, e aí eu olhei à minha direita um camarada, né, com uma mão em cima do volante, a outra segurando a marmita, e uma tapoer no caso, e comendo. Abriu o farol, ele só engatava a marcha aqui e tal, nem tirava a mão nem nada de cima do volante. Por que será que o cara estava fazendo aquilo? Porque ele não teve tempo para almoçar, porque ele tinha responsabilidade. Geralmente quando você compra um carro de transporte, a parcela é altíssima, então o cara tem que ralar para ter dinheiro suficiente para pagar a parcela e também tirar o pão de cada dia. E você remia o tempo, irmão. Não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, que coisa assim, como é que eu vou ser um The Flash na vida? Não, é ser uma pessoa que aproveita a oportunidade, aproveita o momento. E por que eu estou falando isso? Olha o que diz o versículo 3. Eu vou ler o 1 e depois a gente vai para o 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Então ele começa dizendo que você é de Deus, você é dele. Ele fala aqui que ele nos chamou pelo nome e que ele pede para que nós venhamos entender que somos remidos, que quer dizer resgatado, foi pago o preço. E aí ele pede, de trás para frente, ele pede, não temas. Eu já falei, vou repetir, temor, qualquer um que seja, é uma característica de quem não é aperfeiçoado no amor. Olha o que diz o livro de João, capítulo 1, 1 João, carta, não é livro não, o livro é o Evangelho de João, é a carta de João, 1 João, capítulo 4. Podemos ler o capítulo 2 e depois o 4. 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João 2, 3. Aqui diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Simples assim. Se você estiver conversando com a pessoa, né? Tem gente que tem toda uma técnica, né? Toda uma maneira de ser. Ela estufa o peito e diz, não, porque eu creio em Deus, eu confio muito em Deus, que Deus para mim é tudo de bom, Deus é isso, Deus é aquilo. E aí você questiona essa pessoa a respeito dos mandamentos de Deus. E o mandamento não é os 10 mandamentos em si, mas é toda a escritura sagrada. Ela não conhece absolutamente nada. Essa pessoa não conhece a Deus. Conhece a Deus aquele que conhece os seus mandamentos. Quem conhece a Deus é aquela pessoa que está conversando contigo, você conversando com ela, e ela abre a boca com segurança e fala de algo que está nas Escrituras. Ela crê no que está escrito. Ela tem regras bíblicas. Diz a Bíblia que o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. Aquele que é enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus. Então essa é a regra. Amar a Deus, estar na mão de Deus, exige mandamentos.
E não é uma regra assim difícil de se fazer, como se fosse difícil, porque afinal de contas, que é o Satanás, porque é o mundo, porque é o pecado. Não, conversa. É uma característica da pessoa entender se ela realmente crê ou não, se ela realmente tem ou não esse tipo de entendimento a respeito dessa regra. E aí ele continua: nisso sabemos que conhecemos, sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Acabou. É simples assim. Não, porque eu conheço a Deus, porque Deus é para mim isso, aquilo, outro. Aí você conversando com a pessoa, ela fala assim, não, porque olha, não vou com a cara do fulano. O fulano inclusive me fez isso, aquilo, outro, eu não perdoo, não tenho a amizade com ele. Não, então ela está mentindo. Se ela conhecesse a Deus e guardasse o mandamento, ela não teria nada no coração em relação àquela pessoa. Ela não teria ressentimento, ela não teria mágoa, ela não teria maldade com aquela pessoa. Se ela tem, então ela não conhece a Deus. Essa é a regra básica de sobrevivência. Não faça um Deus pessoal, não crie um Deus próprio, um Deus que você acha que é de acordo com o que você pensa, que é de acordo com o que você gosta. É um Deus que admite e assume a responsabilidade de abençoar você, sem que você tenha compromisso com o que a palavra dele diz. Isso não existe. Isso não existe em parte alguma da terra, em parte alguma do mundo. Esta é a regra básica. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e conheço a Deus. Então o que eu tenho que provar? Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, que nem sempre nós estamos ali ligados com Ele, mas se nós clamarmos e falar com Ele, Ele vem e nos dá aquela graça. E aí ele diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Está aí. Ele começa dizendo, essa é a palavra que eu quero que você entenda. Mas, o 5, mas se qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Como é que se sabe que você realmente sabe que Deus te ama? Como é que se sabe que você realmente também ama a Deus? Você guarda a palavra dele. Você tem compromisso com o que a palavra dele diz. Você quer cumprir o que a palavra dele diz. Esta é a grande estratégia que você precisa ter no mundo em que vivemos. Simples assim. Quer dizer, você passou lá um problema na vida, seja ele qual for, e aí você ficou assim, muito chateado. A Bíblia diz, não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Entre outras palavras, você passou uma chateação, aconteceu algum fato. Antes de o sol passar ou vir à noite, antes de você ir dormir, que é o que quer dizer na literalidade da palavra, você deve então estar com o seu coração limpo a respeito daquele assunto. E quantas são as pessoas que passam meses, para não dizer anos, magoado, ressentido, chateado com alguém, nunca conheceu a Deus. O amor de Deus nessa pessoa não é aperfeiçoado. Se fosse aperfeiçoado, ela guardaria o mandamento e ela então, com facilidade, perdoaria, sem a menor dificuldade. No livro de Colossenses fala sobre isso também. Olha o que diz Colossenses, não é Colossenses não, vamos ler aqui o capítulo 4, para mim não sair aqui. Capítulo 4, do mesmo livro. Capítulo 4, versículo 17. Ele diz aqui o seguinte, capítulo 4, 17, o versículo. Ele diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, qual é ou como foi Jesus, somos nós também neste mundo. Quer dizer, Jesus neste mundo foi santo, então nós somos também. Jesus nesse mundo foi sábio, de tonto ele não tinha nada. Lê as escrituras, você vai ver que ele sempre tinha uma tirada em relação àqueles que queriam pegar em alguma palavra, ou jogava o verde para colher o maduro, ele sempre sobressaía. Nós somos assim também.
Podemos ser vendidos assim, deixar levar e tal e tal. Precisamos ter esta consciência. Então, qual ele é neste mundo, nós somos também. Não há diferença, somos iguais. E ele já declarou isso para quê? Para que nós tenhamos confiança no dia do juízo. Aí ele conclui no versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor. Por quê? O temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, associando o que está escrito aqui, deixa claro que aonde há temor, o amor não é aperfeiçoado. Lá no capítulo 2 nós lemos que todo aquele que guarda o mandamento, o amor de Deus está nele aperfeiçoado. Então você tem que raciocinar da seguinte forma: eu não consigo amar, aliás, eu não consigo guardar os mandamentos, então meu amor por Deus não é perfeito, e nem o amor de Deus será perfeito por você. Aí fica os dois de mãos atadas. Você não vivendo tudo que Deus quer que você viva, e nem Deus conseguindo fazer tudo que Ele quer fazer na sua vida. Porque o que liga eu e Deus, ou o que faz nós termos comunhão, é conhecimento da Bíblia, é o conhecimento dos mandamentos. Como eu não me importo em conhecer, eu faço um Deus da minha cabeça, que eu acho que vai me ajudar do jeito que eu quiser, agindo da maneira que eu quiser, tendo o comportamento que eu quiser, e eu não tenho interesse de conhecer os mandamentos. Consequentemente, eu também não os guardo. Se eu não conheço, não guardo, o amor que eu tenho por Deus não é perfeito. Se o amor que eu tenho por Deus não é perfeito, eu vou viver cheio de temores. Temor em que sentido? De que Deus possa me abandonar, de que Deus possa um dia desse virar as costas para mim, de que Deus possa não me perdoar mais, de que Deus possa me lançar no inferno. Esses temores só existem no coração de quem não é perfeito no amor. Quem é perfeito no amor sabe amanhecer o dia, assim como o dia amanhece, as misericórdias do Senhor se renovam. E aí ele não fica remoendo a porcaria que ele fez ontem, e hoje é um novo dia, ele está zerinho, né? Limpinho para continuar, seguir em frente. Mas por que ele consegue com facilidade? Porque ele tem dentro de si um mandamento que diz a respeito das misericórdias que Deus tem por ele. Ele tem os mandamentos, aí ele está em um momento de dificuldade, ele está numa fraqueza da vida, uma situação. O que ele faz? Em Hebreus capítulo 2 diz que Jesus veio de forma humana e ele adquiriu a carne para sentir o que nós, seres humanos, sentiríamos. E ele assim o fez para poder então para socorrer aqueles que agora são tentados. Quem conhece esse mandamento, quando ele está fraco, quando ele está desanimado, que seja, ele então vai até Deus com este mandamento, e de imediato Deus então reaviva a fé dele. O outro diz: cansei, estou cansado, não quero mais continuar, seja lá qual for a causa ou a razão. Lá no livro de Isaías também, o capítulo é o 40, nos últimos versículos ele diz: porque Deus não se cansa e nem se fadiga. Se ele sabe que Deus não se cansa e nem se fadiga, então ele não vai cair em tentação de achar que Deus cansou dele. Mas por que ele consegue tirar isso assim de letra, como diz? Porque ele conhece. Se ele não conhecer, ele se entrega aos pensamentos negativos, malditos e amaldiçoados de Satanás, e se entrega. Abandona o seu lugar, deixa de fazer o que tinha que ser feito. Ele conhece. Ontem eu conversava com um, e ele falando sobre limitações. Eu disse: irmão, Deus não tem problema com limitação. Aliás, quanto maior a sua limitação, maior é a glória de Deus na sua vida. Como assim? E aí eu falei: irmão, mas está na Bíblia. É regra básica de sobrevivência, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo é o 30. Vamos ler lá. Esse aqui a gente pode ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Podemos ler do versículo 27 em diante. Ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu, veja, toda situação, Paulo repete aqui, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então essa é a situação. Deus usa a pessoa segundo os seus talentos, a sua situação em relação à personalidade. Isso não quer dizer que a pessoa vai dar sequência, não quer dizer que a pessoa vai fazer o que fazia sempre, mas aqui ele está querendo dizer que ele chama os que não são justamente para que alguém conheça essa pessoa e mais tarde diga, não, realmente foi Deus que fez a obra, é Deus que realizou a obra na vida dessa pessoa. Não tem como negar. E isso ele faz para quê? No final do versículo do 29 ele diz, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aí ele perante ele. Versículo 30. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se em quem? No Senhor. Mas o cara não conhece o Senhor, vai se gloriar no quê? Não conhece, não lê a Bíblia, não se interessa em conhecer a Deus, não se interessa, como diz em Miqueias, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Nós nunca vamos saber. Eu dou alguns exemplos assim, que chama-se fixação, pensamentos de fixação, para poder, de alguma forma, ajudar. Mas é aquela história, imagine você, se você tivesse uma obrigação de tomar, num curto período de tempo, ou que fosse num longo período de tempo, você tivesse a obrigação de tomar uma piscina de água que seja 50 mil litros. Imagine o tempo que você levaria para poder tomar toda aquela água. Não adiantaria você pegar lá já 100 litros e querer virar de uma vez só para ir mais rápido, não tem como. O corpo não resiste, você não teria condições. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem, como diz uma talagada, só tomar 1 litro de água. Poucas. A grande maioria de biquinho, toma ali um copo 250, em alguns casos meio litro, mas é o limite da grande maioria das pessoas. Raríssima exceção passa disso. Mas vamos dizer que a pessoa tomou aquela água ali que fosse meio litro de uma única ocasião, mas na cabeça dela já tem informação de que ela tem que tomar aqueles 50 mil litros. O que é meio litro perante 50 mil litros que ela tem que tomar? E aí então a pessoa entende o seguinte, já que eu não posso tomar tudo de uma vez só, eu tenho que tomar então aos poucos. Mas eu nunca vou poder deixar de tomar, até que eu tome toda esta água. E isso aí, em relação a conhecer a Deus, é por aí que a banda toca. E quando você tiver ainda 100 anos de idade, se você tiver 100 anos de idade, você pode ter lido a Bíblia 100 vezes, você pode ter lido a Bíblia 300 vezes, ainda assim você não conseguirá conhecer Deus plenamente. Não tem como. E por que não? Porque é o que diz o livro de Romanos capítulo 11, versículo 33 que a gente canta. Quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. É assim, não tem como, Quão magnífico, tem tradução que fala, são os seus juízos e os seus caminhos. Por isso que ele escolheu uma maneira para nós servirmos a ele, fé. Isso não quer dizer que já que eu não consigo conhecer Deus num todo, que Ele é muito grande, Ele é muito isso, aquilo, outro, então não vou nem ler a Bíblia, porque é impossível conhecer Deus ou alcançar, é uma questão de lógica. Eu posso alcançar e conhecer na totalidade, mas eu tenho certeza que se eu tiver 10 anos na igreja, do lado de uma pessoa que também tem 10 anos de igreja, eu leio a Bíblia todos os dias, e aquela pessoa não lê dia nenhum. Tenho certeza que no período de 10 anos eu vou saber muito mais do que ela. É óbvio, questão de lógica. E assim deveria ser a sua missão. Não, eu não posso viver mais os temores da vida. Eu tenho que crer naquele Deus que realmente fez e vai continuar fazendo. Para a gente finalizar, volta Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos é assim, é um livro... É uma das cartas principais do apóstolo Paulo, e ele tem uma profundidade assim que é assim incrível, e não tem como você esgotar muito sem você se dedicar a essa situação. Romanos capítulo
8, versículo 1 diz assim: portanto agora, veja, agora, neste momento, na hora em que vivemos, neste momento, nesse tempo, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que creem nos mandamentos, os que confiam no que está escrito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você estiver do lado de uma pessoa que ela é cheia de condenação, ela é cheia de medo, ela é cheia de acusações, a mente dela é bombardeada com palavras de destruição, de condenação, de tragédia e de derrota e de fim de vida e todo coletivo de desgraça que você possa imaginar, é simples, essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa não é aperfeiçoada nos mandamentos, ela não guarda os mandamentos, ela não tem a perfeição do temor de Deus, o amor de Deus. Se ela tivesse, ela guardaria os mandamentos, e estes mandamentos seria a causa dela não temer o que quer que seja, muito menos Deus. Ela não temeria Deus, não quer dizer que ela vai ser desrespeitosa, nada disso, mas não temer ali no sentido de não ter medo. Ela não tem medo de falar com Deus, as suas fragilidades, suas necessidades. Ela não tem medo de se aproximar de Deus. Ela não tem receio dentro dela de que Deus possa rejeitá-la, de que Deus possa ignorá-la. Passa na cabeça dela o único pensamento da seguinte forma: quanto mais eu me entregar a Deus, quanto mais eu me esforçar em saber de Deus, mais Ele tem para me dar, mais Ele pode me usar. Então ela se esforça, ela se dedica, ela se entrega mais e mais a aprender. É isso que pensa a pessoa, mas ela não tem medo de Deus, ela não tem receio, ela não tem, vamos dizer assim, receio nem medo de se aproximar de Deus, de falar com Deus e por aí afora. E aí ele conclui dizendo o seguinte, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então guarda essa palavra, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela que nos livrou do pecado e da morte. Vai lá para o versículo 31. Não dá para explicar muito, como eu falei, é um livro muito intenso, e ele então tem lá suas maneiras de ser lido. Eu vou ler de forma desorganizada aqui, fora da ordem cronológica da Escritura, para você entender onde eu quero chegar. Ele diz o 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, você tem que chegar a este ponto de entender que Deus é por você. E ainda aquelas coisas que não dão certo como você gostaria que desse, é Deus operando. O cristão cabecinha, o cristão, vamos dizer assim, infantil, bebezão, aí vai ficar fazendo birrinha, igual criança mimada faz, e muitos pais caem nessa tentação. Mal sabe ele que está amaldiçoando o filho. Qualquer pai que ama o filho, quando o filho faz lá uma birra, seja ela qual for, se ele realmente ama o filho, tem que se manter firme. Ele não pode nada assumir e nada fazer por conta daquela situação. Tem até uma técnica que toda criança utiliza para poder tentar dominar pai e mãe, e que, segundo os estudos psicológicos, diz que se a mãe e o pai se deixar levar, alguns essa patifaria, não, porque como não tem pai eu quero suprir a falta, como não tem mãe eu quero suprir, não, eu quero dar para o meu filho tudo que o meu pai não pôde me dar. Nada disso é garantia de sucesso, nada disso é garantia de realização. O que realmente temos que fazer é aquilo que Deus nos orienta a fazer, e a Bíblia fala sobre como temos que lidar com criança, por exemplo. A Bíblia diz que nós não podemos tirar a vara da repreensão da criança. Diz a Bíblia que o coração da criança é tendente ao inferno. Ah, mas Jesus disse que dos tais pequeninos é o reino dos céus. Tem uma situação ali, tem uma razão para ele poder ter dito aquilo. E ele estava se referindo àquelas crianças, elas não viam e não tinham sobre si maldade ao que se diz respeito a Cristo, maldade ao que se diz respeito a Deus. Isso não quer dizer que criança não tenha maldade, não quer dizer que criança não tenha, vamos dizer assim, tendência ao mal. Não seja tapado assim, pelo amor do Cristo. Seja inteligente, analise a Bíblia, entenda a Bíblia desse ponto de vista, e essa é a regra. Então o livro de Romanos, aliás de Provérbios, fala como temos que lidar com as crianças, e ele traz essa informação.
No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala que temos que ficar debaixo de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então veja, ali ele está falando do quê? De pastores, de pessoas que orientam a sua vida espiritual até o tempo determinado. Ninguém aprende nada sozinho, ninguém é autossuficiente. Mal sabe aqueles que a gente costuma até chamar de bode. Não, porque esse negócio de pastor, não precisa de pastor não. Eu leio a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, ele fala comigo. A própria Bíblia traz a informação e a necessidade de você estar debaixo de uma autoridade. Você está debaixo de alguém que tem a autoridade espiritual que foi usado por Deus ou é usado por Deus para te ensinar, para te instruir. Então é assim que o diabo vai, minando a igreja. Por quê? A pessoa sai do que está escrito na Bíblia e ela começa então a ter um Deus particular, algo que ela acha por certo. Então ele diz, se Deus, que diremos pois essa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí eu vou parar por aqui, deixa eu já preparar a sua mente. Aqui diz que Deus não poupou o próprio Jesus, e junto com Jesus, Ele nos dará todas as coisas. Que coisas? As coisas que pertencem a Jesus. A santidade, a inteligência, a fidelidade, o amor, a misericórdia, a paz, a capacidade. Tudo que havia em Jesus, Ele entregou junto, faz parte da nossa vida. Mas você que tem que se tocar, é você que tem que entender, é você que tem que compreender. Antigamente as mensagens eram mais direcionadas, sabe para quê? Para a pessoa mudar, para a pessoa se moldar, para a pessoa ela ter uma vontade de ser igual a Cristo. Hoje, a grande parte das mensagens que a gente ouve é simplesmente injetando ânimo no coração das pessoas. Alguns pastores parecem um verdadeiro coach. Coach é aquele que faz aquela papagaiada toda para levar a pessoa, não, você pode, você vai, ser pai e tal, e aquela coisa toda. E muitos são aqueles que caem nessa tentação. E não é isso. Essa maneira de ensinar induz muitas pessoas a erro. Eu tenho que viver sempre pela fé, mas eu também tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais são os erros na minha vida. Eu tenho que saber aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso começar a fazer, aquilo que eu tenho que deixar de fazer. Cabe sobre mim, pesa sobre mim essa responsabilidade também. Não é bagunçado assim não, porque eu acho, o que eu penso, não interessa o que você acha, não interessa o que você pensa, interessa o que está escrito. E conforme o que está escrito, se você quer ir para o céu, se você quer realmente viver uma vida digna e santa aqui na terra, você tem que se enquadrar naquilo que está escrito. Simples assim. Eu já atendi caso, um dos mais difíceis que eu já, de aconselhar. Um cidadão me procurou uma ocasião, numa determinada igreja, e ele disse, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, eu sei que é um caso complicadíssimo. E ele começou a falar, contou a história dele, e ele disse, olha, eu sou um microempresário, eu tenho X caminhões, eu tenho uma empresa de transporte, tenho X caminhões, e comecei a assistir o missionário, e algo tem me incomodado, e eu preciso tomar uma decisão. E olha a situação, o camarada tinha 2 mulheres. Mas como assim, pastor? Ele tinha uma e a amante? Não, as 2. Mas como assim? Pois é, ele tinha as 2. Ele tinha 2 casas. Ele tinha uma casa, no qual ele morava com uma lá, e tinha um apartamento. Aí ele escolhia. Um dia ele passava com uma, um dia passava com a outra. E aí eu fui me aprofundando. Mas vem cá, elas sabem disso? Sabem. Elas trabalham junto. Eu tenho a empresa, uma faz o papel de secretária, a outra é administradora. Mas como assim? Aí ele contou toda uma história, na cidade onde ele foi criado, lá no Nordeste, pai e tal, aquela coisa toda. Era muito comum naquela época, onde ele nasceu e foi criado, homem que era homem tinha que ter pelo menos 2 mulheres e tal. Então o negócio é meio que aceito. E qual era a grande incógnita? E agora, pastor? Eu vou ter que tomar decisão por uma. Mas já estou habituado com as 2. Eu amo as 2. O que falta em uma tem na outra. Mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou assistindo o programa do missionário, e eu sei agora que é errado. Eu preciso tomar uma decisão. Pois é, pelo menos você está pensando de forma adequada. O caminho é esse aqui. Ora a Deus. Você vai falar com Deus sobre as suas necessidades, você vai apontar diante de Deus, e Deus sabe qual das 2 é que realmente vai seguir ao seu caminho, ou ao seu lado, como sua esposa.
E a hora que ele der essa definição, você vai abençoar a outra, vai manter suas obrigações de sustentá-la conforme for necessário. Você não vai ter mais intimidade sexual com ela, você não vai mais dormir na casa dela, ela não será mais sua esposa. E Deus então vai providenciar um marido aí, ela vai casar e seguir a vida dela. Aí ele ficou olhando para minha cara e falou: você está disposto? Estou. Está mesmo? Estou. Não se precipite. Não vai agora, né, fazer salamé minguê, sorvete colorê, vou ficar com você. Não. Já que está nessa situação, agora tem que fazer bem feito. Então nós vamos orar. Fiz oração, falei com ele. Ele ia sempre no culto. E aí depois de um tempo eu acabei sendo transferido e eu perdi o contato com ele. Mas vi toda a sinceridade dentro da conversa dele, dentro da postura dele. Via-se que ele estava realmente disposto a tomar essa decisão. E é assim, irmão. Agora veja, olha a situação do camarada. E detalhe, eles já estavam vindo, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas era coisa assim de 15, 20 anos que eles viviam junto, desse jeito. As duas eram da mesma cidade, elas eram conhecidas, né, uma conhecia a outra, e elas aceitavam na boa, sem o menor problema. Trabalhavam juntos, como ele mesmo disse, e aí decidia, né, entre elas: não, hoje eu vou ficar lá na casa da fulana. Não, hoje eu vou ficar com a Beltrana. E assim o cara vivia maritalmente, né, com as duas mulheres. Não na mesma casa, cada uma num apartamento, outra numa casa, mas as duas eram como suas esposas. Como é que pode? Mas ele entendeu: agora eu não posso mais. É aquela pessoa que fuma, que bebe, aquela pessoa que é extremamente lasciva, é aquela pessoa que é agressiva, é aquela pessoa que é mentirosa, é aquela pessoa que é idólatra, é aquela pessoa que se envolve com outros espíritos. Ela vem para Jesus, ela conhece Jesus, Deus dá a ela Jesus e tudo quanto é necessário para ela servir esse Jesus. E aí então ela tem que se livrar de tudo, simples assim. É assim que funciona. Eu já tive experiência na igreja de brincar até com pessoas em que eu conversava, às vezes até meio que informalmente, assim, num bate-papo, e a pessoa mudava tanto que eu ficava até assustado. Eu me lembro de um cidadão que ele era cheio de tatuagem e tal, aquela coisa toda, e ele me falou comigo: e aí, pastor, o que eu faço? Eu falei: olha, você ora a Deus, vê o que ele fala ao seu coração. E na época até tinha um pastor também, que ele até fez lá um vídeo pedindo perdão lá pelas atitudes dele, porque ele se converteu, chegou até virar pastor, e ele próprio defendia, né, que hoje pode fazer tatuagem, está liberado, está aquilo outro e tal. E aí depois ele fez um vídeo mandando para os jovens, inclusive pedindo perdão, que ele estava errado, aquela coisa toda. Aproveitei e passei o vídeo para o camarada, falei: aí ó, decide. A partir dessa nossa conversa, nunca mais eu vi ele, principalmente na igreja, na obra de Deus, nunca mais eu vi ele de camiseta, sempre camisa social. Nunca mais. Uma conversa que eu tive com ele. Falei: você fala com Deus, é você e Deus, é sua consciência e Deus. Nunca mais. Assim também pessoas que vieram para a igreja e que tinham certas situações, questão de bebida, questão de alguns vícios. Olha, a Bíblia diz isso, é assim que está escrito. Você quer servir a Deus? Quero. Então está aí, ó, esse é o caminho. Ah, tá bom, eu vou tomar essa decisão. E nunca mais. Já tive caso em igreja de pregando um dia lá, falando sobre Pedro, comentei que o Pedro tinha uma espada. Jesus disse que quem por ela vive, por ela morrerá. Acabou o culto, um cidadão me procurou, falou: pastor, eu preciso aqui fazer uma confissão para o senhor. Eu falei: pois não, irmão. Pastor, o senhor deu uma mensagem aí, ela tem me incomodado. Eu falei: o que foi? E aí ele contou: eu há tantos anos ando armado, e às vezes até os dentes, inclusive na igreja. Eu agora estou de posse de uma pistola assim, assado. Eu falei: é. E eu sempre andei armado, inclusive para a igreja eu vim armado. Só que isso tem me incomodado, isso tem falado muito ao meu coração, eu preciso tomar uma decisão. Eu falei: tá bom, irmão, então nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai tomar essa decisão. Fizemos a oração, não falei mais com ele. Depois de um tempo, conversando com ele: e aí, irmão, beleza, como é que vai a vida? Estou bem, pastor. Ah, aquele assunto lá, pastor, o senhor lembra? Lembro, desfiz.
Desfiz, cancelei porte de arma, cancelei tudo. Minha arma agora é Jesus, é a palavra de Deus. Tem gente que é fácil. Ele entende que não pode se viver o evangelho sendo como sempre foi. Ele entende que ele tem que mudar, ele tem que ter novas condutas, novos comportamentos. Ele tem esse entendimento fácil. E tem outros que é aquela conversinha, mas eu fui criado assim, mas é a minha maneira de ser, é o jeito que eu pensei, é porque me ensinaram. Não interessa nada disso. Interessa que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, e agora ele tem que fazer essa nova criatura aparecer. É isso que diz aquele versículo: eu te criei, Jacó, e te formei, Israel. Jacó é a criação, quando você aceitou Jesus. Israel é a formação de um cristão autêntico, parecido com Jesus andando aqui na terra, que você tem que fazer aparecer em você. As pessoas têm que olhar em você e não ver mais você, mas ver Cristo em comportamento, em atitude, em palavras, em decisões. Essa é a regra. Não é simplesmente viver do jeito que achamos. Não é simplesmente estarmos do jeito que estamos ou sempre estivemos e é assim que tem que ser. Não, tem que haver essa mudança. Agora, olha o que diz o versículo 26. Como eu disse, ele é de trás para frente para a gente poder entender melhor. Ele diz aqui, da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos... Se você foi santificado, se você é uma nova criatura, quem intercede por você, quem livra a sua cara é o Espírito Santo. Mas para isso, ele diz no versículo anterior, 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele não faz tudo não, ele ajuda. E aí ele diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta é a característica. Por isso tem coisa que você muda no momento de oração, e é o que nós vamos fazer. E é nesta hora que Deus pode então mover céus e terra em seu favor. Deus não tem nada contra, Ele só tem a favor. Agora você tem que colaborar, você tem que entender que Ele deu Jesus, e com Jesus deu todas as coisas, não faltou nada. Ele não pode ter feito você ser filho dele, mas no seu caso continua na prostituição. Não, aquele lá é meu filho, mas continua fumando. É meu filho, mas continua fumando baseadinho. É meu filho, mas por causa da dificuldade da vida, dá uma cheiradinha na nossa carreirinha de cocaína, porque afinal de contas, a correria da vida... Não, aquele lá é meu filho, mas ele está podre lá, cheio de doença, mas também não vou curar não, porque o corpo não presta mesmo, então deixa morrer logo. Que Deus é esse? Não, aquele lá é meu filho, mas ele continua sendo um grande mentiroso. Mente que é uma beleza. Aquele lá é meu filho, eu o criei, só que ele continua falso, tem duas caras. Aquele é meu filho, mas continua fofoqueiro. Não muda não, é o dom da fofoca que está sobre ele. Aquele lá é meu filho, mas é covarde que corre até de uma barata se deixar. Está lá, Zé Covardia, devia ser o nome dele. Que Deus é esse? Ele entregou Jesus para você, para morrer no seu lugar, para te salvar. E as qualidades e as características de Jesus Ele não pôs em você. A característica chamada santidade de Cristo, você não tem. A característica da sabedoria de Cristo, você não tem. A característica de ser um adorador como Cristo foi sempre um adorador do Pai, você também não tem. A característica de orar horas a fio como Jesus orava, você também não tem. A característica de vestir de forma decente, você também não tem. A característica de comer aquilo que é agradável segundo aos olhos de Deus, você também não tem. A característica de descansar, você não tem. A característica de perdoar como Ele perdoava, você também não tem. A característica de expulsar capeta como Ele expulsava, você também não tem. Querido, como assim? Falso? Como assim? Cristão quer dizer igual a Cristo. Esta é a essência. O fulano é cristão. Quem sabe o significado da palavra, pelo menos, se ele se ele é cristão, então quer dizer que ele é igual a Cristo.
Esta é a regra. Então agora, nesta oração, você terá a oportunidade de vivenciar isso. Vai depender de você. Coloque-se de pé, você aqui da igreja. E você de casa, participe dentro daquilo que Deus lhe permitir. E que você entenda que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel a tal ponto que se um dia, a Bíblia fala sobre a ovelha perdida. Ele foi perdido porque simplesmente se desgarrou do rebanho. E aí Jesus usa 3 parábolas que ele fala sobre o reino dos céus. Ele fala sobre o filho pródigo, e ele fala sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida. E ali no final dessas passagens ele conclui dizendo: assim haverá festas nos céus para um pecador que se arrepende, mais do que a alegria daquela pessoa que recupera o que havia perdido. Esta é a regra, esta é a maneira. Então, querido, se você hoje disse: eu sou de Jesus, mas sou imoral, eu gosto de tudo que não presta, tudo que é sacanagem, eu gosto disso. É uma coisa errada, hein? É uma coisa errada. Cristo sacana agora. Eu sou de Jesus, mas eu amo a pornografia. Cristo pilantra, Cristo 71, Cristo safado, Cristo sujo. É uma coisa errada. Então essa oração é para isso. É para Ele poder fazer nascer em você a natureza dEle. Natureza de santo, natureza de filho de Deus, natureza de quem não tinha medo de Deus, natureza de quem sabia de onde veio, para que veio, natureza de quem foi fiel até a morte, natureza de quem nunca se acovardou, natureza de quem não volta atrás, natureza de quem amava o próximo, natureza de quem amou até os inimigos, natureza de quem abençoava e não amaldiçoava. Inclusive na cruz do Calvário ele perdoou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Natureza de quem quis ver salvação do bandido, ainda que no último minuto de vida levou o cara para o céu. Essa é a natureza de Cristo. Como é que você fica quando você ouve no noticiário que um bandido foi morto aí, crivado na bala? Há um vagabundo a menos, como diz aí o ditado: vagabundo bom é vagabundo morto, ladrão bom é ladrão morto. Já ouvi isso da boca de crente. Falei: caramba, isso aí precisa se converter, porque ali não é a questão do que ele faz, é uma alma, é uma vida. Se fosse teu filho, você ia querer ele morto? E se fosse uma filha nossa, ou alguém da nossa natureza, aí não, aí tem que perdoar. Mas já que é filho dos outros, tem que matar mesmo, porque vagabundo bom é vagabundo morto. Essa é a regra. É assim que você vai percebendo se Cristo reina ou não dentro do seu coração. Então feche os seus olhos, e que você possa então compreender essa regra espiritual. Agora é você e Deus, como você leu ali comigo. Deus nos auxilia nas nossas fraquezas. Você sabe quais são as fraquezas que ainda existem em você. Você sabe quais são as fraquezas, que seja em relação a não conseguir perdoar, a não conseguir ser fiel às pessoas, a não conseguir ter amizades, a não conseguir ajudar as pessoas, a não conseguir jejuar, a não conseguir orar, a não conseguir instruir as pessoas. Jesus não era chamado mestre por um acaso. Ele era do tipo que ajudava, ele era do tipo que orientava. E eu fui criado Jacó e formado Israel. Eu tornei-me minha nova criatura, como você também, e agora eu preciso da formação de um verdadeiro israelita. Nem todos que estão em Israel são israelitas, conforme está escrito, e a razão é que a pessoa não desenvolve essa natureza de ser visto diante de Deus como alguém precioso, de ver diante de Deus com preciosidade que Deus o tem. Está escrito: porque fostes precioso aos meus olhos, eu o tenho glorificado, eu te amei. Quando você descobre a preciosidade que você tem para Deus, Ele começa então a glorificar você, Ele começa a te ajudar nas suas fraquezas, Ele começa a te ajudar nas necessidades básicas da vida, Ele começa a orientar os seus pensamentos, Ele começa a orientar as suas vontades, as suas ideias. Ele começa então a sustentar, como Ele próprio disse: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. E Ele disse
disse: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele não pode voltar atrás. Se um dia Ele te escolheu como filho, Ele não quer te perder nunca mais. E se necessário for mostrar para você aquela ousadia, aquele amor ousado que Ele tem por você, Ele então mostra na necessidade. Ainda que você tenha se desviado, ainda que você tenha abandonado, ainda que você tenha soltado da mão de Cristo, Deus continua te amando, Ele continua te querendo, Ele continua querendo você ao lado dEle, Ele continua querendo você nas mãos dEle, e Ele está aqui entre nós hoje, e está para nos ajudar, está para nos levar a ter mais, está para nos levar a conhecer mais, a beber destas águas do amor de Cristo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Então deixa Deus fluir na sua verdadeira vida, deixa Deus ser o seu Deus, deixa Ele ser o seu Pai, deixa Ele ser aquele que te ama incondicionalmente, em nome de Jesus, aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Está escrito: antes que houvesse dia, eu sou. É Deus dizendo: Tu tens sido tão, tão bom. Provai pra mim. e vede que o Senhor é bom, e nele só há bondade. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ele nos escolheu no ventre da mãe, como está escrito, antes da fundação do Tu mundo. tens sido tão, tão bom pra mim. Ele só quer nos fazer bem, Ele quer nos ajudar. Oh, impressionante, Ele é infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele é Deus em absoluto. Oh, que deixa 99 a cada momento, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus possa ser esse Deus que te impressione, esse Deus que mostre que o amor dele por nós é eterno. Lá diz: com amor eterno eu te amei, te amei pelo teu nome, tu és meu. Esta é a regra, este é o crescimento que precisamos ter. Aquele que guarda os seus mandamentos, ele tem sido aperfeiçoado.
Aperfeiçoado está o coração daquele que guarda os seus mandamentos. E aquele que guarda os seus mandamentos não teme. Ele não teme, porque o amor está nele aperfeiçoado. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que pode, Deus que realiza, Deus que concretiza, Deus que faz e sempre há de fazer, Deus que faz o melhor que a tua palavra diz. Ele tem para mim, para você essa característica. Ele quer nos encher, Ele quer verdadeiramente mostrar por nós esse amor que não desiste, esse amor que é ousado, esse amor que é tremendo, esse amor que é conhecido nos céus e na terra, esse amor que abala as estruturas. Assim está escrito que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou, quem por nós morreu, foi Jesus o Cristo. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. E esse amor é que nos garante a vitória, é esse amor que nos garante a essência da salvação. É esse amor, como está escrito, o apóstolo Paulo escreve dizendo que por conta desse amor, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então esta é a graça. Receba essa essência de ser mais que vencedor, receba a essência de ser glorificado, porque eu o amei, porque foste precioso aos meus olhos, eu tenho glorificado, eu o amei. É esse amor que precisamos desenvolver, porque aí não vamos temer os desafios da vida, não vamos temer os obstáculos da vida, não vamos temer as traições, não vamos parar, não vamos nunca baixar a cabeça, não vamos admitir que está tudo errado mesmo, e é assim que é. Ao contrário, vamos dar continuidade, vamos estar sempre, continuamente adorando, engrandecendo a Deus, engrandecendo ao nome santo, engrandecendo a glorificação da cruz. Deus morreu, mas também ressuscitou, para que eu com Ele ressuscitasse, para que você com Ele ressuscitasse. Então está escrito que Deus não poupou nem o seu único filho, mas Ele entregou por nós, e Ele não entregaria com Ele todas as coisas necessárias para usufruir deste amor, os dons, os talentos, as habilidades e tudo quanto as Escrituras dizem. Está escrito que Ele é Deus e Pai por todos, em todos, sobre todos e por meio de todos. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Ele ser Pai de verdade lá para você, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que se entregar, você tem que aprender a conhecer mais e mais esse Deus, você tem que se aprofundar nas Escrituras, você tem que simplesmente deixar rolar a presença de Deus, e Ele então virá, Ele faz a obra, e fazer a obra sobre a sua vida. Aleluia, Pai. Ele vem ajudando a mim, Ele vem ajudando você, Ele vem glorificando, Ele vem exaltando, Ele vem bendizendo, Ele vem Ele traz luz às sombras, Ele faz, e é o que Ele quer fazer para mim e para você. Em nome de Jesus, acredite nisso. Quero ouvir só as vozes nessa parte. Para as sombras, escala montanhas para me encontrar.
Ele é Deus. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Ele é bom e sempre será. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Eu quero a graça do Senhor e a força entrando em ação, abençoando a cada um de nós. É exatamente isso que muitos precisam, Deus. É se conscientizar do que está falando, se conscientizar do que está cantando. Oh Deus, quantos são aqueles que precisam verdadeiramente sair das trevas? Aqueles que precisam verdadeiramente aprender o quanto são preciosos aos seus olhos, para quando eles se perderem, ou quando estiverem em dificuldade, em batalhas da vida, que eles entendam e percebam a situação. Quantas são as pessoas, meu Pai, que não têm paz e nem confiança quando fecham os olhos para clamar ao Senhor. Elas não entendem, meu Deus, a sua presença. Elas não conhecem a sua presença. Elas não vivem na sua presença. Um grande erro do cristão, Pai. Porque justamente se ele tem a graça de ter o Espírito Santo do Senhor, se ele ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, cumpre-se o que está escrito. E eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas como posso eu acreditar que Cristo mora em mim? Como posso eu assim divulgar que Cristo mora em mim? Mas apesar disso eu sou rancoroso, eu não perdoo. Apesar disso eu sou tapado na vida. Eu não enxergo um palmo diante dos meus olhos o que se diz respeito ao conhecimento geral da vida. Eu não consigo, meu Deus, a perceber das coisas. Eu não consigo propriamente, meu Pai, entender absolutamente nada, como diz Isaías capítulo 1, versículo 3, que até o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me entende, Israel não me conhece, não me entende. E é isso, meu Pai, que eu quero que neste momento, nesse clima e aqui estamos vivendo, que o Senhor possa trazer luz para as trevas da vida dessa pessoa, que o Senhor possa trazer, meu Pai, essa confiança de que o Senhor é capaz de romper as barreiras, é capaz, meu Pai, de simplesmente levantar-se e subir as montanhas atrás dessa pessoa. O Senhor teria essa condição, meu Pai, como lá, assim como nós aprendemos na Tua palavra no livro de Isaías também, 52, aonde diz que formosos são os pés daqueles que vão pelos montes e que levam as boas novas. Pés formosos, lá está escrito. Também, meu Pai, lá o Senhor declara: veste-se, desperta, ó oprimida do Senhor, ó filha de Sião, e sacode do teu pescoço a opressão, o jugo. E aí o Senhor declara e diz: veste-se das suas vestes de formosura, veste-se das suas vestes de fortaleza, e assim não haverá mais incircunciso, nunca mais haverá incircunciso em ti, não haverá mais imundo em ti. Oh meu Deus, há muitas situações de pessoas que não têm a circuncisão do Espírito, que é através do batismo nas águas, e elas estão influenciando a vida de tantos cristãos, influenciando a vida de tantos crentes, porque ele não tem propriamente essa comunhão contigo. Ele perdeu, meu Pai, essa essência de ver o Senhor, ele perdeu essa essência de confiar no seu amor, de confiar nas suas escrituras,
Escrituras, ele perdeu essa essência de confiar na palavra do Senhor, ele perdeu essa essência de confiar no que está realmente diante dos olhos dele, ele perdeu o ânimo, perdeu a disposição. E esta, meu Pai, é a estratégia de Satanás, é colocar na cabeça dessa pessoa que Deus não a ama de tal forma, que Deus não tem esse amor assim tão tremendo por ela, porque se tivesse, Deus teria mudado a vida dela. Mas o problema, Pai, é que o Senhor mudou, o Senhor deu Jesus em nosso favor, e junto com ele o Senhor nos deu a sabedoria, o Senhor nos deu a santidade, o Senhor nos deu a glorificação, porque foste precioso aos meus olhos, eu também o tenho glorificado. Eu o amei, está escrito, meu querido, e que você então ressurja da cinza se necessário for, que Deus ressuscite se necessário for dos mortos essa realidade, para que você entenda quanto é precioso diante dos olhos do Senhor, e que você então comece a beber destas águas, e que você então possa verdadeiramente sair, porque Deus traz luz das sombras, Ele traz, Ele faz a cada instante, Ele realiza, Ele faz a obra. Ora lá baixo te terima lá baixo te terima terima te terima lá terima te terima lá deixa Deus te encontrar hoje. Encontre-se com Deus hoje. Hoje a sua história, hoje a sua vida, hoje a sua atitude de crer, hoje a maneira de crer no Deus a quem serve. Ora lá vai chutar, ele vai chutar, mereceu tarabari, meu Deus, que o Senhor exalte, que o Senhor bendiga. Vem, meu Pai, vem fazendo agora, Pai. Vem fazendo a obra a cada dia, a cada instante, a cada momento. Que o seu amor, a sua graça, Senhor, aleluia, Deus. Nas tuas orações, estava montanhas para me encontrar. A cada momento, a cada situação, a cada circunstância, que Ele possa verdadeiramente fazer a obra, que Ele possa verdadeiramente te honrar, que seja o seu ponto de partida, que seja a sua decisão, seja a sua habilidade, a cada instante, a cada momento. A cada momento, a cada circunstância, em nome do Senhor. Pai, que essa graça esteja sobre a vida deste homem e dessa mulher, e que assim ele entenda e ela entenda essa necessidade de ter com Cristo toda a vitória, de ter com Cristo toda e qualquer necessidade suprida. E isso, em nome de Jesus, te peço e já agradeço, para a glória de Deus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, hein? Pode sentar, você aqui da igreja, em nome de Jesus.
E você de casa, fica aí o recado para que você então entenda que é necessário que Deus então faça a obra no seu coração. E você que continua sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, não está podendo vir por qualquer razão, mas continua crendo na bênção que há sobre aquele que é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Está aqui o nosso envelope de dízimo, atrás tem aqui as contas da igreja, e você pode então se valer de qualquer uma delas. Depois você manda para a gente o comprovante como sendo membro aqui dessa igreja, que ajuda a manter as portas da nossa igreja aqui do Joanis abertas, e Deus então vai abençoar você rica e abundantemente, tá certo? Para você de casa, fica aí o alerta, hein? Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, e se você é parte daqueles que são dos valentes, já se prepare aí para você cumprir o seu voto a Deus, e Deus então vai honrar a sua vida. É só uma questão de princípio, de disposição para acreditar. Essa é a regra que eu gostaria que você então entendesse. Então vai ficando aqui, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe você, a gente volta em tempo oportuno em nome de Jesus.